Toda subscrição importante no mercado a gente cobre aqui no canal. E o Deva 11, apesar de ser bem novo, realmente está tendo muito comentário, está entregando bastante, tem muito cotista entrando no fundo. Então eu decidi aqui fazer um vídeo completo de Deva 11, só que até aquele momento eu não tinha estudado a fundo o Deva 11, então realmente eu tive que pesquisar bastante aqui e eu trouxe alguns conceitos bem interessantes. Como ele está entregando bastante e é um fundo novo, a gente tem que fazer algumas perguntas como o mais básico. Será que ao longo do tempo eles vão continuar fazendo isso? E para isso a gente realmente precisa estudar um pouco, principalmente o mercado de fundos de papel. É um pouco complexo de entender, realmente não dá para em um vídeo de subscrição, porque não é objeto desse vídeo, ensinar tudo de crise, todas as garantias que envolvem ali, mas eu fiz o meu melhor aqui para passar muitas coisas, as coisas mais importantes para vocês entenderem e realmente passar a minha opinião no final do vídeo, se vale a pena ou não entrar nessa emissão e ser cotista um pouco do fundo ao longo prazo. Então, bora pro vídeo. Então, quando eu comecei realmente a estudar o Deva 11, eu já sabia que eles entregavam bastante dividendos, eu fui olhar um pouco os números. Então, vou colocar aqui um gráfico na tela mostrando os dividendos. Então, realmente, né, 1,32%, 1,07%, 1,35% só porcentagem grande e duas entregas acima de 2%. É muito relevante. Só que aí eu olhei o gráfico de cotação do fundo e eu vou colocar por cima desse gráfico de dividendos para vocês verem a variação. Infelizmente, muita gente acaba perdendo dinheiro em fundos assim tão novos, porque vão investir ali na base dos 140, 144 reais que estava ali em fevereiro, e aí hoje com a cotação caindo bastante e voltando um pouco à realidade, vamos dizer assim, aí muita gente acaba ficando frustrado. Então, para ajudar essas pessoas, realmente, para tentar disseminar um pouco mais de conhecimento em crise e não simplesmente entrar em fundos que estão entregando muito, eu fiz esse vídeo aqui, mas baseado um pouco mais em crise. E só deixando bem claro aqui, não é só porque caiu que você precisa vender também, não é porque é um fundo ruim. Você precisa entender todos os movimentos de mercado, inclusive por causa do Deva 11, me inspirou muito essa situação aqui, realmente eu vi umas mensagens que eu não gostei de pessoas falando, poxa, eu perdi dinheiro, acabei de entrar no mercado e já cresci o olho ali. Eu vou fazer uma série de por que pessoas perdem dinheiro com fundos imobiliários. E um dos grandes exemplos que eu vou colocar aqui, ali naquela série bem prático, realmente é não investir em fundos só por causa dos dividendos. E por que a gente precisa entender isso? Porque existe muito conceito no mercado do high yield e o high grade, né? E aí, em qualquer vídeo por aí você vai encontrar, né, o termo high yield, high grade, né? O high yield significa maior dividendo, só que maior risco. E o high grade, menor risco, né? Uma qualidade um pouco maior, só que um pouquinho menos de dividendo. Isso, obviamente, é muita verdade. Eu mesmo vou falar isso várias vezes. Só que isso é muito simplista, é muito fácil você pensar, poxa, é high yield, então uma hora eu posso me dar mal, mas eu vou realmente receber muitos dividendos ali. Só que quando você realmente começa a aprender e você começa a desenvolver ali realmente qualificações para você investir ao longo prazo e saber as suas decisões melhor, você precisa entender a estrutura de um CRI. Então, eu vou colocar aqui a estrutura de um dos CRIs mais arriscados, vamos dizer assim, do Deva 11, que é o CRI Ferraz. E por que ele é mais ou menos arriscado? Primeiro, porque ele é atrelado ao GPM, está acumulado ali em 31%. Então o fundo ali tem que pagar 31% ao ano mais 12,4% que é a taxa de juros já definido aqui no CRI. Então isso é muito arriscado, né? Muitas empresas não aceitam e acabam entrando em inadimplência e aí depende muito da saúde financeira da empresa. Então essa é a primeira coisa, você precisa entender que a saúde financeira da empresa, obviamente, que vai pagar esse CRI aqui ao longo do tempo para o cotista, para o fundo imobiliário e depois o fundo imobiliário passar para o cotista, isso é muito importante. Só que nesse final aqui, né, nessa parte de baixo aqui, vocês podem ver que tem várias outras coisas que vocês precisam entender. Que inclusive está ali em obra executada, nesse caso aqui 89%, é se um imóvel é performado ou não. Tem várias características de imóveis performados ou não. Em resumo, um imóvel performado é aquele que está pronto. É aquele que já vai gerar renda, que está 100% ali pronto para você morar ou pronto para você gerar renda, por exemplo, shoppings, né? Você botar inquilinos ali. E se ele não é performado, ou seja, ele pode estar em finalização de obras ou ele pode realmente estar em todo o processo de execução da obra. Isso é a primeira coisa, porque um processo de garantia ali, né, de inadimplência, o imóvel performado ou não já é completamente diferente. Então isso já é um dos primeiros níveis de risco que 99% dos investidores não conhecem.
Então, se você está escutando aqui, você já está à frente dessas pessoas e você começa a desenvolver um senso crítico. Além disso, carteira é vendida ou não. Então, muitos dessas propriedades realmente criam essas obras para vender e aí já vão vendendo antes de concluir a obra. Outra coisa, o tipo. A gente tem multipropriedade, loteamento, corporativo e existem riscos diferentes, né? Hoje a gente está na pandemia. Então, a procura alta por shoppings e o segmento corporativo não vai ser o mesmo de outros tipos de loteamento, multipropriedade. De novo, tem vários conceitos aqui que ao longo do tempo eu vou explicando aqui no canal no YouTube, só que você precisa desenvolver realmente esse raciocínio. E por fim ali também o tal do tipo de cota, que é o tipo de cota sênior, única, subordinada, que nada mais nada menos é do que níveis de pagamento desses CRIs. Então, por exemplo, se uma empresa tem ali, sei lá, 200 milhões de reais para pagar, só que os seus CRIs acumulados são 250 milhões, realmente, de novo, só um exemplo. Ele vai pagar primeiro todas as cotas sêniores e depois ele vai pagando ao longo da escala. Então, de novo, outra questão de risco. Então, a soma de todos esses riscos, você vê que CRI realmente tem várias garantias por trás, tem as garantias aí nessa parte de garantias dessa imagem que você está vendo. Então, você precisa desenvolver esse senso. Agora, para você aprender tudo isso realmente completo, demora um pouco, é um pouco trabalhoso, às vezes é um pouco chato até para quem gosta, porque é muito detalhe, é muita coisa técnica. A minha dica para quem realmente está querendo isso é ir aos poucos, realmente pega, por exemplo, o que é cota sênior, vai estudando, cada semana tem um objetivo ali. Para quem não está muito afim disso, aí realmente você precisa diversificar bastante se você for para o stock picking, né? Você escolher esses fundos imobiliários e ações também em específico. Então, depois que eu falei tudo isso, realmente foi uma parte bem importante para muitos investidores terem noção de todos esses elementos que está no relatório gerencial, que eu vou começar aqui a falar um pouco mais de como está o fundo e a emissão. Então, por exemplo, bem objetivamente aqui, 3 destaques de tudo que eu realmente estudei. Primeiramente, diversificação, aqui em setores. Então, vou colocar aqui um gráfico aqui ao lado, setores, 35% corporativo, 25% multipropriedade, 28% loteamento, 9% em shopping. Então, realmente é um fundo imobiliário bem diversificado, diferente de outros que investem, por exemplo, só em multipropriedade ou em loteamento. Não só realmente tem vários setores, mas região também. Vou colocar aqui um mapa que está no último relatório de várias regiões que eles têm crise. Então, não só São Paulo, mas Gramado, Olímpia, interior de Goiás, Foz do Iguaçu, a gente tem Rio de Janeiro, São Pedro em São Paulo, Unai em Minas, realmente vários outros, Mato Grosso, Patos em Paraíba, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Então é muita coisa, isso é bastante positivo para a diversificação, principalmente um fundo de novo tão arriscado. E terceiro destaque, rapidamente, a evolução do patrimônio líquido em tão pouco tempo. Vou colocar aqui para vocês verem patrimônio líquido em dezembro 219 milhões, janeiro 305, em fevereiro dos 575 e em março 630. E depois de todo esse crescimento do patrimônio líquido, eles estão querendo aproveitar o ciclo de mercado de investimento em fundos de papel, que está entregando bastante, e aumentar mais ainda o patrimônio líquido através dessa emissão que a gente vai falar agora. E a gente claramente vê isso quando a gente realmente olha a captação. O máximo da captação dessa emissão ficou em 375 milhões de reais e o lote adicional, já contando com o lote adicional, 450 milhões. Então eles estão querendo bater a porta ali de quase 1 bilhão em tão pouco tempo. Isso é muito significativo, gente. E a captação mínima é 25 milhões de reais. Quase certeza que eles vão conseguir passar disso e fazer uma captação com um relativo sucesso. O valor da emissão aqui ficou em R$ 101,25 dentro de uma oferta 476, que é uma oferta restrita. Então, outro sinal bem positivo. Para quem está familiarizado, ofertas restritas realmente valorizam a comunidade ali dos cotistas do fundo imobiliário e só os cotistas podem participar ou investidores qualificados ali que têm bastante dinheiro e realmente são investidores profissionais. Dos R$ 101,25 que eu acabei de falar, R$ 98,70 vai diretamente para o fundo, que é exatamente em linha com o valor patrimonial por cota do fundo. Então, outro sinal positivo. E a taxa dessa emissão ficou em R$ 2,55. Então, nada exorbitante, mas assim, poderia cada vez mais abaixar essa taxa que a gente realmente tem que custear de distribuição, marketing, CVM e afins.
Se você quer saber a quantidade de cotas que você tem direito, é só multiplicar a proporção de preferência, que nesse caso aqui é de 59%, de 59,74%, multiplicado pela quantidade de cotas que você tem. Então, por exemplo, se você tem 20 cotas, você pode multiplicar por 0,57 ou 5947, e aí você tem direito a 11 novas cotas, já desprezando tudo que tem depois da vírgula. Sempre importante você saber disso. Inclusive no processo de rateios, até de IPOs ou de outros processos de rateio aí que você tem, você precisa desprezar tudo que tem depois da vírgula, não esqueça disso. E aí, bora falar um pouco agora do cronograma, lembrando que cada subscrição que a gente cobra aqui no canal, a gente faz uma colinha gratuita, você pode baixar na descrição desse vídeo. É realmente uma imagem que a gente não cobra nada, a gente não cobra nome, não cobra e-mail, não cobra nada. Você pode clicar lá, você vai baixar em formato de imagem para você acompanhar a emissão, caso você queira, e todas as datas certinho. E se mudar alguma coisa, a gente inclusive até muda lá o link da colinha já com as informações atualizadas. A data base dessa emissão ficou em 5 de maio, já passou do momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, mas eu queria realmente estudar muito para passar a melhor informação para vocês. Então, se você dormiu com as cotas do dia 5 de maio pro dia 6 de maio, você conquistou esses direitos que você pode calcular. Além disso, não se esqueça das datas de preferência, porque você precisa falar para a sua corretora que você deseja participar, caso você queira, da emissão. E essa data de preferência ficou do dia 10 de maio até dia 20 de maio, então só são 10 dias. Logo depois a liquidação, dia 21 de maio, e provavelmente entre dia 21 e dia 25 eles vão soltar aí a proporção de sobras das pessoas que não participaram daquelas cotas ali que ainda podem podem realmente valer na emissão. Então o período de sobras ficou dia 25 até dia 31 de maio. São 6 dias, tem fundo aí que está fazendo 3, 4 dias, então são 6 dias, mas não se esqueça dessas datas se você quiser aumentar mais ainda a sua posição com esse valor de emissão de R$101, que está bem abaixo ali dos R$109 no momento que eu estou gravando esse vídeo, do valor de mercado. Então também outro sinal positivo aí para você investir, caso você queira aproveitar. E aí a liquidação das sobras dia 9 de junho. E aí chegamos na pergunta mais importante desse vídeo, se é que vale ou não a pena entrar nessa emissão, baseado na minha opinião. E lembrando que nada aqui é qualquer tipo de recomendação de compra ou de venda. Eu tenho o meu perfil e geralmente o meu perfil foge de empresas e fundos imobiliários que realmente são tão novos assim. O DEVA11 com certeza está entregando bastante, só que eu quero ver pelo menos um ano de várias movimentações aí. Só que eu vi tudo que vocês podem imaginar, vi a live deles no link do professor Baroni, no canal do professor Baroni, realmente foi muito bom. Eles estão com vários CRIs no portfólio, hoje já são 49, então é bem interessante isso também para diversificar, mas eu já tenho vários outros fundos imobiliários investidos na minha carteira de papel que tem muito tempo de mercado e realmente já se provaram, e para mim o risco é bem menor do que o DEVA11 hoje. A volatilidade até na bolsa fala disso, então para mim não vale a pena nem entrar. Agora, se eu já tivesse entrado ali no início, se eu tivesse confiado na gestão, até o momento eles estão entregando bastante. Então, para quem é cotista, provavelmente se você está assistindo até aqui, você é cotista. Sinais verdes eu falei vários aqui. A minha dica é compare com o HCTR11, compare com o IRDM11, tem muitas similaridades, na verdade, entre esses dois. Abre os fundos, abre os relatórios desses fundos, realmente compara ao longo do tempo e vê os comentários da gestão se faz sentido para você ou não. Para mim, como eu falei, não vou entrar, não quero entrar agora e provavelmente vou esperar vários meses, mas para quem são vários sinais e aí eu acho que até faz sentido dentro de um risco calculado. Não vi nada que é anormal que faça fugir dessa emissão, inclusive o fundo está crescendo bastante ali, batendo a porta do 1 bilhão se essa emissão for um sucesso. Então se você assistiu até aqui, se você viu qualquer valor agregado em qualquer coisa que eu falei aqui, dê uma moral lá, se inscreva no canal, curta esse vídeo que vai ajudar bastante, a gente realmente, cada número que a gente vê aqui, a gente comemora. Então, também a gente está compartilhando muita coisa bacana no nosso Instagram, @henriquedutra. Você pode seguir lá, caso você queira, que a gente está ajudando muita gente lá também.